Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e esteja sempre aqui. Esteja sempre aqui presente assistindo os vídeos, maratonando os vídeos. Criei o canal Viver de Renda em julho do ano passado. São mais de 1000 vídeos gratuitos à sua disposição. Falo sobre tudo aqui: educação financeira, investimentos, como escolher boas empresas para investir. Falo sobre estratégia empresarial, liderança de nível 5, negociação, a importância de termos uma estratégia para fazer boas escolhas na área financeira, lições sobre empreendedorismo, como transformar equipes em equipes vencedoras. Falo como quebrei na Bolsa de Valores, como consegui dar a volta por cima, comento o que eu entendo sobre diversificação, meu ponto de vista, por que escolher empresas com potencial de valorização ao invés de empresas que paguem dividendos. Enfim, muito conteúdo e muito conhecimento aqui disponibilizado e tudo gratuito. Você precisa maratonar e maratonar da forma certa, ou seja, comece fazendo a linha do tempo em julho de 2020 e vá subindo, porque aí você vai conectando um vídeo ou outro e eles vão se complementando. É isso que você vai entender. Os vídeos vão numa crescente e vão agregando informações que são complementares umas às outras. Por isso faz todo sentido maratonar fazendo a linha do tempo. Uma reflexão para a gente começar esse vídeo. Se técnicos estão demandando muito de você, seja grato. Significa que eles se importam. Se preocupem quando eles pararem de lhe cobrar. Frase do Bernardinho. E curioso, porque eu aprendi isso na minha vida profissional. Sempre trabalhando para grandes empresas e algumas delas durante muitos anos. E eu percebia isso, que quanto mais eu era cobrado, mais significava que a pessoa que me cobrava estava ampliando as suas expectativas sobre mim. Quanto mais eu era cobrado, mais eu percebia que a pessoa que estava me cobrando estava ampliando as suas expectativas em relação a mim. Isso é muito bom, porque significa que a pessoa está confiando em mim, está ampliando as suas demandas, confiando na minha capacidade de entrega, na minha capacidade de produzir resultados. Uma forma diferente de se lidar com a cobrança, de se lidar com os desafios. E de fato, vale essa reflexão. Você deve se preocupar quando as pessoas não tiverem mais expectativas em relação a você. Aí sim é motivo de você se preocupar, porque alguma coisa não está bem. O Bernardinho tem razão. Uma outra coisa que eu queria comentar para vocês, compartilhar aqui com vocês, um outro pensamento. Início de ano, né? Início de ano a gente precisa fazer um balanço de vez em quando sobre as coisas que aconteceram e refletir sobre como nos comportar diante da vida e diante do novo mundo, do novo momento, né? Pense sempre da seguinte maneira: você pode abrir sua boca e reclamar da vida, reclamar das pessoas, reclamar do governo, das empresas. Essa pode ser a sua opção, abrir a boca e reclamar. Mas você também pode abrir a mente, ao invés de abrir a boca, abrir a mente e ter espírito de abertura para aprender todos os dias. No fim das contas, o dia será o mesmo. Se você abrir a boca para reclamar ou se você abrir a mente para aprender, o dia será o mesmo, mas o resultado será muito diferente. Muito diferente.
Portanto, opte por abrir a mente, por expandir as fronteiras do seu cérebro. Expandir as fronteiras do seu cérebro. Faça isso, que 2022 será um ano extraordinário se você conseguir fazer isso. E é o que eu desejo do fundo do coração, que este ano novo seja um ano maravilhoso para você, para sua família, com muita paz, com muita saúde, com muito aprendizado, com muitas alegrias, com muitas realizações. Nunca se esqueça, somos as nossas escolhas. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. E o que a gente planta hoje vai colher amanhã. Então, o nosso presente determina o nosso futuro. E tudo está em nossas mãos. Tudo está em nossas mãos. Somos os únicos responsáveis pelo que vai acontecer conosco. De bom ou de ruim. São as nossas escolhas. Simples assim. Pode acreditar. Desejo a vocês um grande ano. Um grande ano. Abençoados por Deus. Façam valer a pena. Muito bem. Começo esse vídeo primeiro fazendo uma reflexão sobre uma notícia, porque a gente viu no final do ano mais de 6.000 voos sendo cancelados em todo o planeta, né, até o Natal. E nós vimos depois ainda notícias sobre a variante Ômicron se tornando dominante em diversos lugares na Europa, né? França com mais de 100.000 casos dia, Reino Unido com mais de 100.000 casos dia, Espanha com 70.000 casos, tudo isso, Estados Unidos, tudo isso, óbvio que trouxe inquietudes, né? Mas duas notícias me encheram nessa virada de ano de ânimo para com o que vem por aí. E eu quero compartilhar minha visão positiva com vocês. A primeira notícia vem da África do Sul. A Reuters deu essa notícia. África do Sul. Epicentro da Ômicron deixa o pico de infecções para trás. Olha que coisa maravilhosa. A Ômicron explodiu primeiro na África do Sul. Não quer dizer que surgiu lá, mas explodiu primeiro na África do Sul. Só que a onda que a Ômicron provocou se dissipou. E isso é muito bom. Os casos de Covid-19 parecem ter atingido seu auge na província sul-africana de Gauteng, cerca de um mês após a primeira detecção da variante Ômicron do coronavírus no local. O impacto de surtos de infecções tem sido menos severo do que as ondas anteriores. E isso foi dito pelos cientistas na última semana que passou. Os cientistas do National Institute of Communicable Diseases disseram que, embora seja necessário mais estudo, os dados da África do Sul, cuja experiência está sendo observada de perto pelo mundo, contaram uma história positiva sobre a gravidade da Ômicron. E isso é muito bom, nós estamos sempre em busca de histórias positivas, né? As pessoas otimistas estão sempre em busca de histórias positivas. E é isso que a África do Sul está nos contando. O centro comercial da África do Sul, Gauteng, lar de um dos aeroportos mais movimentados do continente e da região onde a Ômicron surgiu pela primeira vez, está agora havendo uma queda nos casos diários e na porcentagem de testes positivos para a variante, disse Michelle Grom, do NICD.
Realmente sentimos que isso tem persistido por mais de uma semana e que já superamos o pico em Gauteng, disse ela. Houve um nivelamento em 3 outras províncias, Limpopo, Noroeste e Mpumalanga, acrescentou ela, embora os casos ainda estejam aumentando em outros lugares. Os dados do NICD mostram que a média móvel de 7 dias de casos diários, que os cientistas dizem ser mais confiável do que os casos confirmados, estavam em trajetória descendente em Gauteng. Um gráfico mostrou um aumento íngreme dos casos de perto de zero em meados de novembro para uma média de 10.000 casos diários no início de dezembro. Desde então, isso havia caído acentuadamente para cerca de 5.000 casos por dia em média. Outra notícia importante. Grom advertiu que parte dos números mais baixos pode ser consequência de uma menor testagem na época das festas de fim de ano, é verdade. Mas a África do Sul, agora mantendo o nível mais baixo de um sistema de 5 níveis de restrições, apesar de um rápido surto de infecções, está monitorando muito de perto os níveis de hospitalização. Embora esse indicador também tenha aumentado, até agora ele permanece muito abaixo dos níveis observados durante as ondas anteriores da pandemia, com mortes também mais baixas do que no ano passado, e pessoas hospitalizadas por períodos mais curtos, disse o Asila Jassá, do NICD, advertindo, entretanto, que os dados relevantes tendem a ficar defasados. As infecções nas primeiras 4 semanas da 4ª onda do Covid, impulsionados pela Ômicron, subiram bem acima das observadas nas 3 ondas anteriores, mostrando os dados do NICD, mas a proporção de pessoas internadas em hospitais ficou em 5,7%, em comparação com acima de 13% nas outras ondas. A proporção de pessoas admitidas no hospital que mais tarde morreram, entretanto, caiu para 5,6%, em comparação com 19% ou mais na primeira, segunda ou terceira ondas. Cerca de 87% dos óbitos por do Covid ocorridos na África do Sul entre 7 de novembro e 18 de novembro foram de pessoas não vacinadas. 87% dos óbitos foram pessoas não vacinadas ou não totalmente vacinadas, mostraram os dados. Então, a África do Sul nos traz boas notícias, e isso é importante a gente entender, né? Em cima um pouco já dessas percepções, o banco UBS fez algumas análises sobre este cenário e arriscou-se a emitir algum juízo de valor sobre a recuperação das economias no mundo. E isso nos interessa também. Essa notícia já foi da Bloomberg e aqui eu compartilho com vocês. Ômicron representa impacto econômico de curto prazo, diz o UBS. A Ômicron, variante do coronavírus em rápida expansão no mundo inteiro, não deve atrapalhar a recuperação econômica, porque os consumidores aprenderam a conviver com novos surtos de Covid-19, de acordo com o economista-chefe do UBS, Paul Donovan. As pessoas estão se adaptando e isso diminui o impacto, disse Donovan à Bloomberg Television, numa entrevista. Ele citou o exemplo de sua mãe, que começou a comprar online durante a pandemia. Quem diria? As pessoas estão se adaptando. Eu consideraria a Ômicron como uma disrupção de curto prazo e não algo que mude a narrativa econômica de 2022. Não vai mudar a narrativa econômica de 2022. Os países europeus, é verdade, têm introduzido mais restrições para combater o aumento dos casos. O governo dos Países Baixos impôs outro lockdown, enquanto mais barreiras afetam as viagens justo no pico do período de festas, né? Foi o que a gente pôde verificar. Ao mesmo tempo, continuou o debate se a Ômicron provoca casos mais leves do que as cepas anteriores e como combater a nova variante.
Tudo indica que sim, que ela provoca casos mais leves, em função provavelmente das vacinas, ou não, ela já é uma forma mais branda, e isso ainda será respondido. O vírus em si tem um impacto econômico relativamente limitado, diz o estrategista do UBS. E é o medo do vírus que tem gerado um impacto econômico que a gente assistiu nessas últimas semanas. O vírus em si, ele tem pouco impacto econômico. O que teve maior impacto econômico foi o medo do vírus. Este é o primeiro vírus com hashtag nas redes sociais, o que promoveu o medo do vírus e, portanto, promoveu o impacto econômico. O que temos que reconhecer agora é que, com a vacinação muito mais ampla, o nível de temor é muito mais baixo. O nível de temor é muito mais baixo. Donovan também disse que há evidências de que o apetite de consumidores por bens está diminuindo após o maior choque de demanda em 75 anos, deixando-a mais alinhada com a oferta global. Para algumas empresas, isso significará menor poder de precificação, disse ele. Mas, de qualquer sorte, o que a gente vê é o mundo se ajustando a esse novo tempo. E eu creio que nós teremos um impacto muito limitado da Ômicron, que nós estaremos caminhando muito mais para dias melhores do que dias ainda de temor, de pânico e de retração na economia global. Não vejo este cenário, eu vejo sim que nós teremos dias melhores. Eu espero um 2022 muito melhor, não só para mim, para vocês, mas para o mundo. E isso tem muito a ver com a melhora das economias, né? Gerando mais oportunidades para todos. É isso que a gente espera. Muito bem, Conselho da Magazine Luiza aprovou a emissão de 2 bilhões de reais em debêntures, né? Isso foi já agora no apagar das luzes de 2022 ou de 2021, né? O Conselho de Administração do Magazine Luiza aprovou a proposta de emissão de 2 bilhões de reais em debêntures. Será a 11ª série de emissões feita pela companhia. A informação constou da ata do Conselho divulgado na sexta-feira, 24 de dezembro, e foi protocolada na Comissão de Valores Mobiliários. Serão emitidas 2 milhões de debêntures ao valor nominal de R$ 1.000. Todas serão nominativas e escriturais em série única, da espécie com garantia flutuante não conversíveis em ações. Serão objeto de distribuição pública com esforços restritos nos termos da Instrução 476 da CVM. As debêntures terão prazo de vigência de 1.826 dias a partir da data de emissão fixada em 23 de dezembro de 2021. Ou seja, vencerão em 23 de dezembro de 2026. A amortização ocorrerá em 2 parcelas, sendo uma em dezembro de 2025 e a outra no mesmo mês de 2026. O valor nominal unitário não será atualizado monetariamente. As debêntures renderão juros remuneratórios calculados a partir da primeira data de integralização, equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, depósitos interfinanceiros, de um dia, over extra grupo, e expressa na forma percentual ao ano, base de 252 dias úteis, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 1,25% ao ano. Então, Magazine Luiza fazendo captação de dinheiro no mercado. Lembremos que a Magazine Luiza já tem em caixa 9,1 bilhões e vai captar mais 2 bilhões com as debêntures, então vai subir para 11,1 bilhões. O que é que a Magazine vai fazer com tanto dinheiro? Essa é a grande pergunta. 11,1 bilhões. É comum uma empresa fazer um caixa tão grande? Não, não é comum. O que significa quando uma empresa faz um caixa tão grande? Em tese, significa que ela pode estar indo às compras,
estar de olho em alguma aquisição. Vamos ficar de olho, vamos aguardar, vamos acompanhar para ver o que isso vai representar. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!